Estou lhes dizendo, amigos, uau, isso está acontecendo. E estou aqui para dizer a vocês que acabou, irmãos e irmãs. Quando eu digo que acabou, tudo o que quero dizer é que está se preparando para acontecer. A Bíblia diz que temos uma palavra de profecia mais segura e entendemos que toda profecia, a verdadeira profecia, vem de Jesus, irmãos e irmãs. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa garantia de que Deus nos protegerá durante o tempo de angústia, onde a sua verdade, diz a Bíblia, será nosso escudo e broquel. Mas é muito importante, irmãos e irmãs, que para que possamos permanecer firmes nesses últimos dias, devemos permitir que Jesus entre em nossos corações. Queremos começar com os fundamentos, porque, irmãos e irmãs, se o fundamento for destruído, o que os justos poderão fazer? E Jesus é o nosso fundamento. Jesus e somente Jesus é o nosso fundamento. E Deus terá um povo. Ellen White diz, para que possamos permanecer firmes, nestes últimos dias precisamos conhecer a Cristo. E, irmãos e irmãs, ela está tão certa. Por quê? Porque a única maneira pela qual os homens serão capazes de permanecer firmes no conflito é estar enraizados e alicerçados em Cristo. E devemos ir até Jesus e aceitar sua justiça pela fé. E quando recebemos sua justiça, somos justificados. Mas a justificação é transformadora, por meio da qual nossa mente e nosso coração são transformados para onde a santificação entra e para onde vivemos em um estado justificado, por meio da experiência da santificação, por meio da fé e entrega constantes, por meio das quais a Bíblia deixa bem claro em Romanos 6 que estamos crucificados com Cristo e que estamos mortos para o pecado. Isso é poderoso. Então, no momento em que você recebe Jesus como seu salvador pessoal, você está morto para o pecado, para o poder controlador do pecado, e nós precisamos saber o que está prestes a acontecer. A Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos e irmãs, esse será nosso escudo e nosso broquel nesses últimos dias. Sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Sabemos o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13. E em Apocalipse capítulo 13 a Bíblia diz: para onde estamos indo? A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 11: e vi subir da terra outra besta. E observem isto: a primeira besta sobe do mar, e a segunda besta sobe da terra, mostrando duas áreas geográficas, duas potências mundiais surgindo de duas áreas geográficas. O primeiro poder bestial surge da Europa Ocidental, mas o segundo poder bestial surge de algum lugar fora da Europa Ocidental. E ele tinha 2 chifres como de um cordeiro, o que significa que é uma nação cristã, mas ela falará como um dragão, o que representa os princípios draconianos do diabo por meio da marca da besta. E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dela e faz com que a terra a adore, o que significa que o poder desta segunda besta é um poder mundial, uma delineação impressionante dos Estados Unidos sendo o poder da segunda besta. E aqueles que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, isso significa que os Estados Unidos da América vão impor a observância do sábado, irmãos e irmãs, por meio de lei dominical, o que levará à marca da besta, e todos os países seguirão o exemplo dos Estados Unidos. E, irmãos e irmãs, nós estamos prestes a ver a lei dominical entrar em cena. Parece que agora estamos apenas esperando a confirmação de Jonathan Berry para ser empossado como Senhor Lei Dominical. O que significa que ele será o principal advogado trabalhista. Seu principal objetivo, irmãos e irmãs, é implementar leis dominicais. Ele diz que quer isso em nível estadual. Então, apenas para alcançar, apenas para estar onde ele está, não estar onde ele está, mas apenas lidar com isso, onde ele está falando, nós chamamos isso de Lei Dominical Júnior, que é a lei dominical antes do avô de todas elas.
E há 10 anos atrás, uma senadora estadual disse algo semelhante, onde ela afirmou que a frequência à igreja deverá ser obrigatória. Ela diz em vermelho: provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo que todos os americanos frequentem uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se conseguimos voltar a ter um renascimento moral. Então, essa questão sobre as leis dominicais não é conspiratória, não é uma teoria da conspiração, como se não fosse verdade. É um fato, não apenas da história, mas um fato do futuro, onde sabemos o que está para acontecer, porque Deus já nos disse. E o que acontece é isto aqui. Quando isso acontecer, Ellen White diz, à medida que as medidas mais brandas falham, as leis mais opressivas serão promulgadas. A crise do domingo começará em um nível pequeno, em termos de nível júnior, onde essa é a medida branda, a lei da atração. Lojas fechadas devido às leis azuis de domingo. E então, é claro, isso só vai piorar progressivamente. E Deus vai permitir que isso aconteça, e é melhor estarmos preparados. E o espírito de profecia diz, prontos ou não, devemos enfrentá-lo. E então, é claro, através do espiritismo, fogo descerá dos céus, dos falsos reavivamentos. Então vocês verão o avô de todos eles, a lei dominical nacional, que será a marca da besta. E pela graça de Deus, não iremos adorar no domingo. Vocês sabem por quê? Porque o domingo não é o sábado, não é o dia do Senhor. Os pastores já disseram isso às pessoas, mas irmãos e irmãs, vamos consultar as Escrituras. O domingo não é o dia do Senhor. O sábado cristão é o sábado do 7º dia, o dia do Senhor. Mas o domingo é o sábado papal, porque foi mudado por Roma. O domingo é o sábado de Lúcifer, o sábado satânico, porque foi feito por inspiração de Satanás. Domingo é o sábado luciferiano, porque, claro, o domingo leva o nome de Lúcifer, portador de luz. O domingo é o sábado do diabo. E por último, não menos importante, o domingo é o dia do diabo. As pessoas precisam saber disso, irmãos e irmãs. E as pessoas simplesmente acham que é só isso. Então a pergunta é, o domingo é o dia do Senhor ou a marca da besta? Este foi um outdoor que colocamos no ano passado. A questão é, a adoração ao domingo será a marca da besta? O domingo é o dia do Senhor ou a marca da besta? O domingo não é o dia do Senhor. Irmãos e irmãs, vejam o que está acontecendo, essa coisa sobre mudanças climáticas, por causa e todo esse negócio de clima, quero dizer, está muito ruim lá fora, gente. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, todas essas coisas são instigações de Satanás para causar a obra-prima da rebelião. E nós, como adventistas, o 7º dia é melhor estarmos preparados, porque o que acontece é que o diabo está pronto para agir agora mesmo. O calendário foi alterado e o domingo é o novo e primeiro dia internacional da semana. Vocês precisam saber que o domingo é o primeiro dia internacional da semana. O calendário já foi alterado. Adventistas do 7º dia, escutem isso. Quando você digita qual é o 7º dia da semana, diz que é o domingo. O padrão internacional ISO 8601 para representação de datas e horas afirma que o domingo é o 7º dia e o último dia da semana. Satanás está preparando as pessoas para receber a lei dominical, irmãos e irmãs. Mas nós, como adventistas do 7º dia, Deus nos deu a verdade sobre esse assunto. Então, para que não sejamos enganados sobre quando isso acontecerá, então o que acontece é que temos um trabalho a fazer para contar às pessoas sobre as reivindicações vinculativas da lei de Deus, que deve ser obedecida por meio da justiça de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, olhem para isso aqui. Isso está falando sobre a lei dominical júnior. Vejam isso. O conservador americano disse, entre aspas, em 1961, o juiz-presidente Earl Ruan escreveu na opinião majoritária de McGowan, em Maryland, que o domingo é um dia à parte de todos os outros. A causa é irrelevante. O fato é este. Diz que em estados onde a maioria republicana poderia facilmente promulgar leis azuis, elas deveriam. Irmãos e irmãs, esta é a lei dominical júnior.
Irmãos e irmãs, a Lei Dominical Júnior está prestes a chegar nos Estados Unidos da América. Mesmo na época de Ellen White, o que aconteceu foi que, em fevereiro, isso vem do espírito de profecia, em fevereiro de 1905, líderes da igreja em Washington estavam enfrentando os esforços para introduzir a legislação dominical no Distrito de Colômbia e para ensinar religião nas escolas públicas. Ellen White diz que em nosso próprio país há muito trabalho a ser feito, há muitas cidades para serem visitadas e avisadas. Os evangelistas devem estar presentes em todos os lugares, onde as mentes dos homens estão agitadas com a questão da legislação dominical e do ensino da religião nas escolas públicas. Irmãos e irmãs, quando eles estavam tentando impor a religião nas escolas públicas, como estão fazendo bem agora, as leis dominicais estavam logo atrás. Irmãos e irmãs, nós estamos vendo exatamente isso acontecendo bem agora na América. Irmãos e irmãs, muito em breve, vocês verão um projeto de lei apresentado que dirá para garantir ao povo o desfrute do primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, como um dia de descanso e para promover sua observância como um dia de culto religioso. Ele será introduzido novamente no Congresso e é melhor estarmos preparados, porque o que está acontecendo é que, quando isso acontecer, a união tríplice do dragão, da besta e do falso profeta, o catolicismo, o protestantismo apóstata e o espiritismo unirão suas forças para anular os direitos constitucionais e estaremos no horror da era das trevas. Os movimentos finais serão rápidos, portanto é hora de se arrepender e de buscar a Jesus. Arrepender-se significa abandonar seus caminhos pecaminosos, e se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, agora é a hora. Não podemos esperar até lá, porque você pode morrer antes que esse tempo chegue. É disso que estamos falando, uma situação do céu ou inferno. Se perdermos o céu, perderemos tudo. Mas se ganharmos o céu, ganharemos tudo. E então, irmãos e irmãs, Deus nos chamou nestes últimos dias para pregar a verdade presente das 3 mensagens angélicas. A mensagem deve ir por todo o mundo inteiro. Essa coisa já está aqui. Ellen White diz que devemos levar a mensagem do terceiro anjo ao mundo, alertando os homens contra a adoração da besta e a sua imagem, orientando-os a tomar seus lugares nas fileiras daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E diz, o homem do pecado é adorado na pessoa do Papa e seu representante, o cardeal, mas Deus não deu esse poder ao Papa ou ao prelado. O Papa não deve ser respeitado por Deus. O Papa não é considerado por Deus como nada mais do que um homem que está representando em nosso mundo o caráter do homem do pecado, representando em suas reivindicações o poder e a autoridade que Satanás reivindicou nas cortes celestiais. Vejam, agradecemos a Deus pelo espírito de profecia. Não podemos ter nenhuma aliança ecumênica com o Vaticano, porque sabemos que nos últimos dias, Apocalipse 14, verso 4 diz, e adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta. Essa coisa sobre a mensagem do terceiro anjo é sobre a adoração a demônios. Isso vai mandar milhões para o lago de fogo, isso é muito sério. Irmãos e irmãs, temos que revelar a verdade, porque isso está chegando, irmãos e irmãs. Ellen White disse que a luz que temos sobre a mensagem dos 3 anjos é a luz verdadeira. A marca da besta, a adoração dominical por lei, é exatamente o que foi proclamado. Tudo relacionado a esse assunto ainda não foi compreendido e não será compreendido até que o pergaminho seja desenrolado. Essa coisa está se desenrolando. Líderes mundiais estão se unindo ao papado bem agora mesmo. E é triste dizer que, em visão, essa coisa vai ser muito enganosa. E vocês precisam entender que temos que permanecer somente na justiça de Cristo. Que lhe foi dito em visão que o mundo inteiro estava convertido e em harmonia com a lei dominical. Irmãos e irmãs, eu não quero receber a marca da besta.
Essa coisa é séria, estou lhes dizendo, essa coisa está chegando. E adivinhem, antigamente, quando falávamos sobre a Lei Dominical Júnior, eles tinham comitês de vigilância dominical. Observem isso mesmo, eles tinham comitês de vigilâncias dominicais, que diziam a quem interessasse que os cidadãos fizessem abaixo-assinados de qualquer lugar que desejassem o bem-estar de nossa comunidade, que a paz e a harmonia prevalecessem, e que a moral de nós mesmos e de nossos filhos não fosse insultada e pisoteada pela violação intencional das leis dominicais de nossa terra. Neste dia prometemos nossa palavra e honra de que processaremos individual e coletivamente toda e qualquer violação da lei dominical de nosso Estado que possa ocorrer sob nossa observação. Eles tinham comitês de fiscalização, onde, assim como os oficiais competentes, irmãos e irmãs, agora a inteligência artificial pode fazer a mesma coisa. A questão é, a inteligência artificial pode rastrear pessoas? Sim, ela poderá ser usada para rastrear pessoas. Sistemas alimentados por IA, especialmente aqueles projetados para vigilância e segurança, utilizam diversas tecnologias para monitorar e potencialmente identificar indivíduos. Irmãos e irmãs, eles sabem onde estamos. Eles sabem onde. Sabem. Não posso dizer que ninguém sabe onde estou. As pessoas lá embaixo sabem onde estou. Se o governo quiser, eles podem contatá-los. Eles podem rastrear meu telefone. Eles podem rastrear meus movimentos. Eles podem saber em que sala estou. Então, não posso dizer que só Deus e eu sabemos onde estou. Essa coisa está aqui. Não há nenhum esconderijo aqui embaixo. Mas a Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Porque adivinhem o que? O catolicismo está fazendo sua jogada. Um católico romano disse, todo protestante se ajoelhará diante de Nossa Senhora. Falando sobre Maria no final. Isso é espiritualismo, irmãos e irmãs. E o que acontece é isto, sabemos o que está prestes a acontecer. E quando isso acontecer, será assinado por um presidente dos Estados Unidos. Não sei se será Trump ou não, mas será assinado. E uma vez que se torne lei, irmãos e irmãs, acabou. Acabou mesmo. E estamos mostrando a vocês que a Lei Dominical Júnior, irmãos e irmãs, está prestes a ser promulgada nos Estados Unidos da América. Deixem-me mostrar algo que lhes mostrei ontem. Esses dois nacionalistas cristãos estão falando sobre leis azuis dominicais, como se não fosse da conta de ninguém. Escutem. Então, essa é a lei civil, que também pode incluir, eu acho, leis sobre blasfêmia, leis sobre o sábado dominical, e até mesmo benefícios econômicos nisso também, o sábado e o aspecto de cessar o trabalho, e não apenas o aspecto da oportunidade de se dedicar a um dia de adoração, mas apenas o restante do sábado. Uma empresa familiar não pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como algumas grandes corporações conseguem. Então, o sábado, você sabe, sua principal função seria proporcionar oportunidade de adoração, provendo, você sabe, aos cidadãos da nação um dia de descanso e recalibração, mas também até mesmo econômico, pelo menos, você sabe, potencialmente em teoria, poderia haver o potencial de efeitos de equalização econômica, você sabe, para pequenas empresas e oportunidades. Eu acho que sim. Quando as pessoas me perguntam quais leis eu gostaria de ter, eu acho que ter leis azuis, as leis do sábado dominical, foi realmente a primeira coisa que aconteceu. Não são leis contra blasfêmia, não são, você sabe, leis contra hereges, porque isso realmente define para a comunidade o que somos um povo cristão, porque reservamos esse dia de adoração. Vocês ouviram isso? E este é o falso profeta. Este é o falso profeta de Apocalipse capítulo 16. O falso profeta é o protestantismo apóstata. A besta é o catolicismo. O poder da segunda besta é outro órgão cristão, poder cristão, mas é um falso profeta.
A Bíblia diz que esse falso profeta, um protestantismo apóstata, abandonará os princípios protestantes que tratam da liberdade religiosa e se unirão ao catolicismo e ao espiritismo para impor a observância do domingo. Então, o protestantismo nos Estados Unidos se torna o falso profeta, irmãos e irmãs. E nós vimos o falso profeta falando agora mesmo. Deus nos deu a verdade, é hora de colocar para fora. Deixe-me contar uma coisa aqui. Precisamos orientar essas pessoas a renunciarem à adoração dominical e se unirem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a única denominação que prega essa mensagem do fim dos tempos dessa forma. Escutem. E algo muito público, é como se você dirigisse por aí e todo o comércio normal estivesse fechado. Quer dizer, há emergências, e isso e aquilo que são permitidos, mas isso realmente define o espírito da comunidade, que é, estamos aqui, somos pessoas cristãs. Acredito que é possível ter leis e costumes cristãos eficazes entre pessoas que não são realmente regeneradas. Então, para que possam ascender até lá, eles podem operar nele. Eles simplesmente não têm e não exercem uma verdadeira fé interna. Vocês ouviram isso? Em outras palavras, é apenas receber a marca na mão. É isso mesmo que ele está dizendo. Então, o que acontece é que isso é real. Deus está nos mostrando. Deixe-me tocar o resto para vocês. Certo? E é por isso que penso que você pode estabelecer leis sobre o sábado, além de uma espécie de reavivamento. Você só precisa que as pessoas subam até lá, porque sim, nós somos cristãos, mas eles na verdade não são. E mesmo as leis do sábado, não estamos defendendo a frequência obrigatória à igreja, mas sim a proibição. Sim, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Nós não estamos obrigando, é o que todos eles dizem. Mas, irmãos e irmãs, as leis dominicais têm inerentemente um componente de adoração. E sabemos para onde esse ônibus está indo. Irmãos e irmãs, isso é real. E o que está acontecendo é que está aqui. Olhem para isto aqui. Vocês sabiam? Saiu ontem mesmo. Olhem para isso aqui. Vou lhes mostrar algo. O presidente da Câmara, Mike Johnson, escutem isso aqui, isso saiu ontem. Isto é do Yahoo News, e diz que o presidente Johnson diz que os eleitores foram enganados ao pensar que a religião deveria ser separada do governo. Irmãos e irmãs, que a religião não deverá ser separada do governo. Isso é jogar diretamente nas mãos do poder da besta. Irmãos e irmãs, Deus nos alertou e estamos vendo exatamente as coisas, pessoas dizendo exatamente as coisas que sabíamos que elas iriam dizer. Nós sabíamos que eles iriam dizer isso, e isso é real. E diz que fomos enganados, que os americanos foram enganados. Não, não temos. Observamos a idade das trevas e sabemos o que acontecerá depois do IRS. Vamos mostrar isso a vocês, porque não temos, vocês sabem que o IRS agora diz que as igrejas podem endossar candidatos. Então, o muro entre a igreja e o Estado está caindo. Se não for assim, tudo vai ruir completamente na lei dominical, irmãos e irmãs. E escutem isso aqui. E diz, depois que o IRS suspendeu a proibição de igrejas e instituições religiosas apoiarem candidatos políticos, o presidente da Câmara, Mike Johnson, argumentou que o precedente de longa data decorreu de uma interpretação da separação entre igreja e Estado. O republicano da Câmara argumentou que os americanos foram enganados durante anos sobre como a religião e a política deveriam se relacionar. Johnson argumentou que aqueles que insistem em manter a Igreja e Estado completamente separados não sabem que a frase rein surge de uma comunicação pessoal entre Thomas Jefferson e a Associação Batista de Danbury, e não de estar explicitamente declarada na Constituição. Isso é muito sério. E então eles apenas, vocês sabem, justificam porque querem usar o poder do Estado para fazer cumprir seus decretos. Agora, Deus já nos disse isso e ainda é. Deixem-me dizer isso a vocês aqui. O Senhor nos disse exatamente o que está prestes a acontecer.
Sim, de fato, escutem isso aqui. Ellen White diz no livro O Grande Conflito: quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, unindo-se em pontos e doutrinas que têm em comum, ou seja, o movimento ecumênico, influenciarem o Estado a impor os seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante formará a imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis aos rebeldes será o resultado inevitável. Ela diz que a imagem da besta representa aquela forma de protestantismo apóstata que será desenvolvida quando as igrejas protestantes buscarem a ajuda do poder civil para a aplicação de seus dogmas. Esses homens estão falando de uma maneira que evoca a imagem da besta.